Bom dia. Dormir uma hora menos, mas tá tudo bem, né? Graças a Deus. Tá tudo bem. Visivelmente tá tudo bem. Graças a Deus. Estamos animados, adorando ao Senhor. Nós também tivemos um final de semana, ou estamos tendo, né? No final de semana ainda. Muito abençoado. Vamos transbordar mais um pouquinho então com a palavra de Deus. Abra a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. No domingo passado nós falamos do versículo 1 até o versículo 11. Então hoje nós vamos falar do versículo 12 até o versículo 26. Diz assim: Então voltaram para Jerusalém do monte chamado Olival ou Oliveira, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado, ou seja, 1.200 metros, 1 quilômetro aproximadamente. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas, e disse: Irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte nesse ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e precipitando-se, rompeu-se-lhe pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que, em sua própria língua, esse campo era chamado Alcedama, isto é, campo de sangue. Porque está escrito no livro dos Salmos: Fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu lugar. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um deles se torne testemunha conosco da ressurreição. Então propuseram 2, José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias, e orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual desses 2 tens escolhido para preencher a vaga nesse ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E os lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 11 apóstolos. Amém. Meus irmãos, no domingo passado nós falamos do versículo 1 até o versículo 11, e terminamos com o versículo 11, dizendo que os discípulos estavam no monte da ascensão de Jesus, de onde Jesus foi assunto aos céus, ou ascendeu aos céus, e os discípulos estavam assim, olhando, talvez por um bom longo tempo olhando, tentando ver se Jesus dava uma aparecidinha de novo, até que 2 varões vestidos de branco disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus que foi, do mesmo modo, ele há de voltar. Varões galileus, é interessante essa expressão, porque conectando
os discípulos à terra, né? Vocês são da Galileia, vocês são galileus, vocês não podem se esquecer disso. Isso nos indicando que a experiência que nós temos com o céu é para nos fazer olhar para a terra. A experiência que nós temos com o que vem de lá é para a gente usar aqui. Varões galileus, varões leirienses, que nós aqui residimos, varões leirienses, vocês têm, em outras palavras, muita coisa para fazer. Depois da experiência com o céu, agora está na hora de encarar os desafios, está na hora de organizar o grupo apostólico, porque nós estamos baseados na doutrina dos apóstolos. Um se perdeu, mas está na hora então de organizar esse grupo apostólico, substituição de Judas, está na hora de ir para o cenáculo, e a Bíblia diz que eles foram para onde Jesus disse que eles deveriam ir, Jerusalém, esperar a promessa do Pai. Foram para o cenáculo numa distância de um sábado. A distância de um sábado é 1.200 metros aproximadamente, 1 quilômetro aproximadamente. Então, porque no sábado não se podia andar muito, né? Era um dia de descanso. Então, aí o versículo 12 diz exatamente isso, pedindo sempre a projeção para nos ajudar, para que nós possamos acompanhar juntos, versículo 12. Então, voltaram para Jerusalém do Monte Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. E versículo 13 diz: quando entraram, subiram para o cenáculo onde se reuniam, dá-se a entender uma expressão de continuidade, se reuniam, e ali está o nome dos discípulos que estão reunidos. Estão aqui o nome dos apóstolos, todos os apóstolos, com exceção, se você percebe, com exceção do nome de Judas Iscariotes. Há um outro Judas aqui, mas não está aqui o Judas Iscariotes, porque Judas Iscariotes já havia traído ao Senhor Jesus. É interessante porque sempre que há um escândalo, vamos falar do nosso tempo, desse tempo contemporâneo, quando há um escândalo as pessoas se dispersam, não é? E eu fico pensando muito nisso, e a palavra de todo pastor, de todo líder é: olhe para Jesus. Quem já ouviu isso? Talvez não diretamente para você, mas você talvez já tenha ouvido o conselho de um pastor, alguém que se dispersou por causa de um escândalo. Olhe para Jesus, né? E aqui foi um escândalo, a traição de Judas. A gente percebe que ele nem está aqui nesse versículo 13, um escândalo. Mas o que nos falta, na verdade, eu não vou nem atacar essas pessoas, porque a gente até sente o que elas passam com determinadas lideranças religiosas. Claro, a gente se condói com eles, porém, no fundo, meus irmãos, sabe o que é? É a falta do impacto da ressurreição. É falta do impacto da ressurreição. No fundo, bem no fundo, para ser bem sincero, é a falta de experiência com Cristo ressurreto. Porque quando a gente tem, vamos falar a verdade, quando a gente tem o impacto da ressurreição, olha aqui, não tem escândalo, não tem tempo ruim, não tem jornada longa. Vocês lembram dos discípulos no caminho de Emaús? Eles estavam saindo de Jerusalém e muito decepcionados, porque pensávamos que ele seria o remidor de Israel, e os dois conversando. Aí Jesus passa a andar com eles, e depois que eles terminaram a jornada, quando eles chegaram em Emaús, ou seja, aproximadamente 11 quilômetros, quando eles chegaram em Emaús, no partir do pão, eles perceberam que quem estava conversando com eles era o Cristo ressurreto. E o que aconteceu? Depois de andar 11 quilômetros, quem anda 11 quilômetros está um pouquinho cansado, não é? Alguém já andou 11 quilômetros aqui? Alguém já andou? Está um pouquinho cansado. Pois é, depois que eles souberam que Jesus ressuscitou, eles voltaram para Jerusalém como se nada tivesse acontecido. Mais 11 quilômetros, porque o impacto da ressurreição, por isso que eu digo, pode ter escândalo, pode ter caminho longo, pode ter dias difíceis, pode ter perseguição, pode ter leão devorando cristãos, pode ter, enfim, mas o impacto
impacto da ressurreição. O impacto da ressurreição, no fundo, é o que falta em muitos dos irmãos. E aí, olha só, porque aqui nós vemos um escândalo. Judas, um dos apóstolos, né? O suficiente para os cristãos desse século dizer, não vou mais para a igreja. O suficiente para os cristãos desse século dizer, não, eu sou um desigrejado. Mas olha o que a Bíblia diz na sequência, versículo 14, depois de não ser encontrado o nome de Judas no versículo 13, versículo 14, todos estes perseveravam unânimes em oração. Meu Deus, porque o impacto da ressurreição é maior do que qualquer escândalo. Vocês conseguem perceber isso? Ei, eu estou falando de um obreiro da igreja que tinha se suicidado, né? Ou pelo menos, como diz a Bíblia, tinha ido se suicidar. Pronto, aí há outro debate, mas eu não quero entrar nesse assunto, não é? Imagine se um obreiro da nossa igreja se suicida, que Deus os guarde, hein? Misericórdia, né? Alguns já saem, meu irmão, nunca mais volta para a casa de Deus. Que escândalo! Mas o impacto da ressurreição é maior do que qualquer escândalo. Eles aqui no versículo 14, a Bíblia diz, não mudou nada, porque se ele foi para o caminho dele, o Jesus que eu tive experiência, o Cristo ressurreto, continua reinando, continua no trono, continua fazendo os mesmos sinais que ele fazia. Então, não mudou nada. Na vida de quem é alvo de um escândalo, não pode mudar nada. Todos perseveravam unânimes. É lindo esse versículo. Todos perseveravam unânimes. E a palavra reuniram ali no original, sabe o que quer dizer? Ficar permanentemente, habitar. Olha que legal. Então, quando Jesus falou, vão para Jerusalém, esperem a promessa do Pai, eles não foram assim pensando, opa, eu vou lá, vou ficar um dia inteiro lá, fazer uma imersão de 1 ou 2 dias. Não, eles foram ficar permanentemente, como quem diz, nós só vamos sair daqui quando Deus cumprir a sua promessa, a promessa do Pai vier, que é o Espírito Santo. Eles ficaram permanentemente. Esse é o versículo 14, buscando a presença do Espírito Santo. Aí versículo 15, naqueles dias, enquanto eles estavam ali, naqueles dias, depois da ressurreição, naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se mais ou menos umas 120 pessoas. E Pedro se levanta no meio dos irmãos para falar de Judas, da substituição de Judas. Judas precisava ser substituído. Eu estou falando da deslealdade, eu estou falando da traição de Judas. Essa é uma questão que sempre vai haver, tá bem, irmãos? Nós estamos falando com pessoas que frequentemente estão vendo falsos pastores, ou até verdadeiros pastores, mas que infelizmente deram lugar para o diabo e acabam se perdendo. Mas vocês sempre verão isso. E cuidemo-nos, porque se nós abrirmos brecha, o diabo pode entrar em você, o diabo pode entrar em mim. O nosso pastor Utos, ele sempre fala, na reunião da diretoria, ele sempre fala pra gente assim, são 12 casais, ele sempre fala, o diabo pode entrar em qualquer um de vocês aqui. Isso é muito verdade. Então, Judas está sendo substituído porque foi infiel, foi desleal. E existem alguns sinais de deslealdade. Olha, eu vou dizer aqui rapidinho, não temos muito tempo, pelo menos uns 6 sinais de deslealdade. Primeiro, a normalização do pecado. Judas roubava a bolsa. Isso para ele se tornou normal. Segundo, motivações erradas disfarçadas de espiritualidade. Lembra quando ele criticou aquela mulher que derramou um perfume sobre Jesus, ou aos pés de Jesus? Ele disse assim, para que fazer isso? Isso aí dá para vender e alimentar tantos pobres. Tipo assim, motivações erradas disfarçadas de espiritualidade, né? Aí Jesus disse assim, ô Judas, os pobres vocês têm sempre, agora eles não têm sempre. O outro sinal de deslealdade, a abertura para influências malignas. A Bíblia diz que Satanás entrou nele, mas para Satanás entrar nele, sabe, é aos poucos. Eu acho que foi o pastor Luciano Subirá, ele disse algo muito legal.
Acho que foi ele, não lembro. O crente não cai, o crente vai caindo. Até Satanás entrar num crente, meu irmão, foram muitas brechas dadas. Muitas brechas. Ele começou com uma avareza, um sentimento ruim, uma má intenção no coração. Isso evoluiu para o roubo e terminou em traição, a ponto de vender Jesus por 30 moedas de prata. 30 moedas de prata era o preço de um escravo mau, machucado, um escravo ruim. Olha, Jesus valeu isso para Judas, aquele que Jesus chamou, escolheu para ser um dos apóstolos, viu milagres, escutou os melhores sermões, agora é vendido por 30 moedas de prata. O outro sinal de deslealdade, isolamento nas decisões críticas, reuniões secretas. Antes dele ir para a mesa com Jesus, ele já tinha estado com o sumo sacerdote, oferecendo a sua ajuda para entregar Jesus. Reuniões secretas, coisas que se fala por trás, um sinal também de deslealdade. O outro sinal de deslealdade, distanciamento da mesa. Na mesa, Jesus disse: um de vocês há de me trair. Interessante porque todos na mesa disseram assim: Senhor, sou eu? Pedro disse: Senhor, sou eu? João disse: Senhor, sou eu? Aí até o Judas disse, só que ele disse com um pouquinho de diferença. Ele disse assim: mestre, sou eu? Ele não disse Senhor, ele disse mestre, porque Jesus não era o Senhor dele. Ele não tinha Jesus como o seu Senhor. O distanciamento da mesa. Naquele momento Satanás entrou e ele saiu para trair Jesus. Quando começa a se distanciar da mesa, porque a mesa é lugar de confronto, a mesa é lugar de amor, a mesa é lugar de alinhamento. Quando começa a se distanciar da mesa, tem algum problema. Olha, Judas ouviu as melhores mensagens, viu os milagres, paralítico andar, cego ver, multiplicação de pães e peixes. Meu Deus, teve o melhor pastor que alguém poderia ter. Mas para quem não está com o coração alinhado, isso não adianta. Você pode estar no ambiente certo, com o melhor líder, mas com o seu coração desalinhado. Acerca de Judas ainda, olha o que esse cara tinha. Esse cara tinha capacidade administrativa. Senão ele não seria chamado para cuidar da tesouraria, da bolsa financeira. Ele tinha uma capacidade de gestão, de administração. Era uma pessoa inteligente, uma pessoa calculista. Tanto é que quando ele viu a mulher derramar aquele perfume aos pés de Jesus, ele calculou rapidinho. Sabe aquelas pessoas calculistas, sabe? E não há mal nenhum ser, claro. Isso é uma capacidade, isso é uma virtude, né? Aquelas pessoas assim que tudo é questão de números, sabe? Cifras e tal, isso dá tanto. Ele já faz os cálculos. Judas era esse, tinha essa capacidade de gestão. Ninguém desconfiava dele. Ninguém desconfiava dele. Às vezes a gente olha para um filme, O Paixão de Cristo, por exemplo, outro filme que ilustra essa realidade, e a gente imagina assim, um Judas sarcástico, né? Com aquele olhar assim. Mas não, ele não era assim. Ninguém desconfiava dele. Ele era, sabe, se fosse para desconfiar, eu acredito que desconfiariam de Pedro, que trocava os pés pelas mãos. Desconfiariam, eu acho que foi João que disse: Senhor, manda fogo do céu para matar toda essa gente aí, esses rebeldes, não é? Se fosse para desconfiar, desconfiariam de Tomé, que foi um tanto incrédulo, mas nunca se viu nada, sabe? Não se percebe nada de Judas. Judas é um cara alinhado, Judas é um cara que se olha e diz assim: é um gestor, é um administrador, pode ser até o sucessor. É interessante, não se percebe nada. Os discípulos não desconfiaram dele, tanto que quando Jesus estava na mesa com Judas, Jesus disse assim: um daqui há de me trair. Aí todos começaram a perguntar: sou eu, sou eu, sou eu, sou eu? Aí Jesus disse: a quem eu der um bocado de pão? Eu acredito que Jesus não deu um bocado de pão na mesma hora que disse: um daqui há de me trair. Jesus disse isso, beleza, continuaram a conversa, sorriram, brincaram.
Daqui um momento, depois de uma conjectura minha, né? Depois de uns 10, 15 minutos, Jesus pega e dá um bocado de pão para Judas. A mensagem para ele chegou. Mas os outros não perceberam. Jesus deu um bocado de pão, ele saiu para prender Jesus, e a Bíblia diz, que os discípulos pensaram que ele tinha ido comprar alguma coisa que tinha faltado na Páscoa. Os discípulos não perceberam que era ele. Os discípulos não imaginaram. Então, ele não tinha esse olhar assim, sabe? Sarcástico, esse olhar desconfiado, que está com o pé atrás. Não, ele não tinha. Ele era mesmo muito discreto. Esse é o Judas. E a Bíblia diz que com um beijo ele traiu o Senhor Jesus. Com um beijo. E esse beijo aqui no original não é assim, um beijo qualquer. No original fala de um beijo apaixonadíssimo. Aquele beijo assim, sabe? Oh, Jesus! Um beijo de um apaixonado. O beijo de um cara que... Estamos chegando na Páscoa, né? Um beijo de um cara que ama muito, que está com muita saudade. Jesus, como é que pode? E Jesus sabia tudo. Tem coisas que Jesus te permite ver, não é para você chegar falando, Deus me revelou. Tem coisas que Deus permite ver só para você tomar cuidado. Porque Jesus, quando declarou isso na mesa, o Judas já tinha vindo da presença do sumo sacerdote para negociar. Ele já tinha vindo de lá. E aí, mesmo assim Jesus diz, a quem eu der um bocado de pão. A quem que se dava um bocado de pão? A alguém da mesa muito especial. A alguém da mesa muito querido. Sabe por quê? Porque o que o outro é não pode mudar quem você é. E depois que Judas o traiu com um beijo, aí Jesus, o que as pessoas são não pode mudar a nossa essência. Aí Jesus disse, amigo, com um beijo viestes me trair. Jesus ainda o chama de amigo. Mas Judas sempre manteve a aparência de fidelidade, de piedade, controle emocional, controle social. Você pode ver que... Pronto, vamos seguir. Não temos tempo. Agora, olha que interessante. Nesse versículo 15. Naqueles dias levantou-se Pedro. Pedro também pecou. E Pedro levantou-se para falar de quem? De Judas. Mas Pedro teve um pecado parecido com o de Judas, porque Pedro também negou a Jesus. Pedro também pecou. Pedro negou a Jesus 3 vezes. E é interessante porque, em outras palavras, assim, ele não tinha tanta moral para falar de Judas, talvez. Humanamente falando, ele não tinha moral para falar de Judas, porque ele tinha negado a Jesus 3 vezes. Então, a gente poderia até dizer, talvez se fosse, né, alguns dos irmãos diriam, mas quem é você para falar de Judas? Tudo bem que Judas traiu, mas você negou Jesus 3 vezes. Então, você não tem tanta moral para falar. Se fosse, talvez um de nós diríamos isso. Mas o interessante é que ninguém foi contra. Ninguém foi contra. E eu fiquei lendo isso aqui e fiquei pensando, por que ninguém foi contra? 120 pessoas no cenáculo aceitaram Pedro se levantando para dirigir aquela liturgia, dar nova direção. Por que as pessoas aceitaram? 120 pessoas, até porque poderiam comparar o Pedro com Judas. A autoridade de Pedro consistia em pelo menos 3 coisas. Primeiro, no que Jesus falou sobre a sua liderança. Jesus disse assim, Pedro, tu me amas? Eu te amo. Tu me amas? Eu te amo. Pela 3ª vez Jesus perguntou, Pedro, tu me amas? Ele disse, Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus disse, e não disse para ele sozinho, e disse na frente de todos, então vai e apacenta as minhas ovelhas. Então a autoridade de Pedro estava baseada naquilo que Jesus havia declarado acerca da sua própria liderança, em primeiro lugar. Em segundo lugar, ninguém se levantou, sabe por quê? Porque a autoridade de Pedro também estava na palavra. Na palavra. Pedro cita a palavra.
Pedro cita salmos, Pedro cita profecias de Davi, ok? Estava na palavra. Por exemplo, aí no versículo 16: irmão, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Versículo 20: porque está escrito no livro de Salmos: fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite, e tome outro seu encargo. Percebem? Então a autoridade de Pedro, em primeiro lugar, está na liderança que o próprio Jesus falou. Em segundo lugar, a autoridade de Pedro, por isso que ninguém se levantou contra e não ficou comparando Pedro com Judas. Em segundo lugar, a autoridade de Pedro está na palavra. Olha só, a nossa autoridade não está em nós, irmãos, está na palavra, está naquilo que nós carregamos, ok? Se eu deixar de falar a palavra, eu perco a autoridade. A sua autoridade está na palavra, na palavra. Você deve amar a palavra, você deve pregar a palavra. A hora que você deixar de pregar a palavra, perde a sua graça, perde o seu chamado, perde sua vocação. Sua autoridade está na palavra. Em terceiro lugar, a autoridade de Pedro consiste numa outra coisa: no arrependimento, porque isso Judas não fez. Ah, pastor, mas Judas pegou lá o dinheiro e devolveu e não quis, e enfim, ele não se arrependeu, ele sentiu remorso. Remorso é diferente de arrependimento. Remorso é a pessoa sente tristeza, sente dor, mas não faz isso aqui, não se converte, ok? E Pedro não. Pedro pecou, negou Jesus 3 vezes, mas mesmo assim ele se arrependeu. E ele não só se arrependeu, como teve autoridade para ser o dirigente daquela liturgia no cenáculo e o pastor da igreja em Jerusalém. Jesus escolheu ele para ser pastor da igreja em Jerusalém. Olha, e o que me chamou a atenção aqui, enquanto eu estava lendo esse texto, do versículo 12 até o último versículo do capítulo 1, sabe o que é? É a improbabilidade de alguns aqui que Deus chama, como por exemplo, Pedro. Deus chama alguns bem prováveis aqui. Deus cita e usa alguns nesse texto que nós acabamos de ler, bem provável. Deus chamou Pedro. Humanamente falando, talvez nós escolheríamos até errado. Escolheríamos Judas, que era um excelente gestor, que era um excelente administrador, um cara. Dentre todos os apóstolos, Judas entende-se que era o único judeu. Claro, os outros galileus também de certa forma judeu, mas eu digo assim, judeu do sul, sabe? Ali, da parte mais elitizada, digamos assim. Era o único. O nome Judas, por exemplo, é Judá. E Judá significa louvor. Olha, tinha tudo para dar certo. Tinha um nome maravilhoso. Tinha uma história a zelar. Tinha tudo para dar certo. Jesus os chamou, deu muitas oportunidades, mas quem conhece o coração é o próprio Deus. E aqui eu vejo Deus usando improváveis, como por exemplo Pedro. Comparando com os outros apóstolos, existiam outros melhores que Pedro. Por exemplo, Mateus também era outro cara muito habilidoso. Habilidade com números, com escrita. Poderia ser o pastor da igreja de Jerusalém? Mateus. Ou André era o cara articulado, o cara que, de muito relacionamento, um cara muito legal talvez, um cara muito carismático. Foi aquele que trouxe um menino que tinha 5 pães e 2 peixinhos até Jesus, apresentava as pessoas. André tinha essa característica, mas Jesus escolheu Pedro. Não sei se era tão simpático assim, me parece que não. Falava as coisas meio na lata, meio direto. Poderia ser o pastor da igreja de Jerusalém, Tomé. Tinha uma análise crítica, sabe? Alguém bem criterioso. Mas Jesus escolheu Pedro. Poderia ser João. Aquele a quem Jesus amava. Mas tem alguns até que Deus talvez ame mais do que o próprio líder. Mas ele escolheu aquele líder. Tem alguns até que talvez tenham mais intimidade com Jesus, mas ele escolheu aquele. Jesus escolheu Pedro. E isso me chama a atenção, a improbabilidade daqueles que são inseridos aqui nesse texto. Primeiro, Pedro. O segundo que eu vejo aqui, Davi. Pedro cita Davi. Vamos ler de novo o versículo 16.
Irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi. Porque ele conhece os corações. Ele conhece os corações. Ele conhece o coração do Judas ajeitadinho, e ele conhece o coração do Pedro que pisou na bola feio, mas que se arrependeu. E aqui ele cita outro que pisou na bola feio, versículo 16, que é Davi. Davi também pisou na bola. Quem foi Davi, hein? Davi adulterou, Davi matou, Davi fez tanta coisa horrível. Mas o que me chama a atenção aqui é, tanto o intérprete que errou feio, que foi Pedro, é citado aqui como referência. E tanto o interpretado, que também errou feio, Davi, também é citado como uma referência, porque foi restaurado. O que me ensina essa palavra é que Deus trata diferente com o traidor. Deus trata diferente com o desleal. Nós até aprendemos isso ontem e antes de ontem. Existem erros por conduta e erros por princípio. Erro por conduta, alguém pode tropeçar, alguém pode falhar, alguém pode cair, alguém pode bater, alguém pode, sabe, talvez até adulterar, errar, ok, por conduta, por causa da natureza carnal e tal. Mas erros por princípio já não é uma questão só externa, do momento, sabe, é algo que está mesmo intrínseco ao seu modo de pensar, está intrínseco à sua teologia, se é que posso chamar isso. São falhas na base interior, nos valores, nas convicções. Essa é a diferença. Pedro teve um erro por conduta, muito explosivo, mas Judas teve um erro por princípio. E aqui ele cita, como eu estava dizendo, Davi. Cita as profecias de Davi. E as profecias citadas aqui, fique deserta a sua morada, é Salmo 69, verso 5. A outra profecia citada aqui é: tome o outro seu encargo, Salmos 109, verso 8. E aí, Pedro vai falar de uma outra coisa. É necessário substituirmos Judas. É necessário substituir Judas. E aqui está um critério. Como que nós vamos fazer? É necessário que vamos ler o versículo 21 e 22? Vamos ler? Diz assim: é necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Se for pela nossa escolha, certamente a gente vai escolher o mais bonito, o mais inteligente, a gente vai escolher aquele que se apresenta melhor, mas a escolha aqui, proposta por Pedro, tem que ser: ele andou com Jesus, ele conhece Jesus. Às vezes nós erramos porque nós escolhemos pela aparência, às vezes nós erramos porque nós escolhemos os mais bonitos, os mais capacitados, mas nós precisamos escolher aqueles que andam com Jesus. E não adianta, meu irmão, aquele que anda com Jesus é parecido com Jesus. É fácil de identificar quem anda com Jesus. Quem anda com Jesus fica muito parecido com Jesus, tanto no amor, tanto na compaixão, na generosidade, no seu sentimento pelas pessoas, o modo que essa pessoa vê as outras, o modo que essa pessoa fala com as outras. Quem anda com Jesus pega os costumes de Jesus, se parece com Jesus, fala como Jesus, vê como Jesus. Nós, como líderes, nós precisamos ter esse princípio, escolher pessoas que andaram com Jesus. Sim, muito bom e muito necessário e fundamental, e todos sabem o quanto nós prezamos por isso. Cursos, capacitações, viemos de uma capacitação intensa nesse final de semana, mas não há nada que substitua o diálogo, não há nada que substitua o relacionamento, vida em Deus, o secreto. Mateus 6,6, estar com Ele no quarto, falar com Ele diariamente, e não de vez em quando. Tem que andar com Jesus, tem que conhecer Jesus, desde o começo do seu ministério, até o dia que Ele foi assunto aos céus. Para ser apóstolo, esse era o critério, tinha que andar com Jesus. Aí Pedro, na direção dessa liturgia, eles decidem um modo de se fazer isso.
fosse rápido. Eles decidiam um modo de se fazer isso. Versículo 26, vamos ver o modo que ele decidiu, ou que eles decidiram fazer isso. Versículo 26. E lançaram sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 11 apóstolos. Olha, esse negócio de escolheram por sorte, né? Alguns até pensam, eu acho que eles fizeram errado. Alguns até pensam assim, eu, por exemplo, isso há divergência, mas eu, por exemplo, não acho que foi feito errado. Alguns pensam, o apóstolo aqui não deveria ser Matias, deveria ser o apóstolo Paulo, porque nunca se ouviu falar mais de Matias. O cara some da história, né? E aí o que mais tem no livro de Atos dos Apóstolos, na verdade, os atos, as viagens missionárias do apóstolo Paulo, e Matias some do mapa. Será que eles não fizeram errado? A gente tem ouvido isso. Será que eles não se precipitaram? Porque, vejam só, eles estavam ali num período antecedente de Pentecostes de 10 dias. Será que eles não escolheram errado? Eles não deveriam esperar o Pentecostes, o Espírito Santo descer para orientar eles? Eu penso que não. Eu penso que não, porque, veja só, Atos 1:2. Atos 1:2. Abra a sua Bíblia aí, ou a projeção nos ajuda aqui. Que Jesus, nesse período de 40 dias que esteve com seus discípulos, olha só como que foi, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos, diga comigo, mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Ou seja, nesse período de 40 dias, o que Jesus muito fez foi dar mandamentos. Claro, Jesus sabia que o Judas havia traído, e com certeza ele citou essa questão. Ele deu mandamentos, ele orientou, como que vocês vão fazer, como que vocês vão agir. 40 dias, com certeza alguém perguntou, acho que foi Pedro, com certeza alguém perguntou, Jesus, e Judas que traiu, o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer, Jesus? Esperamos o Pentecostes, esperamos o Espírito descer? A Bíblia diz que Jesus deu mandamentos. Eu não acredito que eles fizeram errado. Alguns imaginam que eles fizeram errado, como eu disse, porque Matias não se fala, né? Só fala que ele foi escolhido e sumiu do mapa. Só se fala do apóstolo Paulo, por exemplo. Mas a gente vai olhar para o livro de Atos e percebemos que Matias não é o único dos 12 apóstolos que não é muito falado ou nada falado. Sabe quem que nós vamos ver que apenas são falados no livro de Atos dos Apóstolos? Primeiro, Paulo, do capítulo 13 até o 28. E antes nós vamos ver Pedro sendo falado. E silenciosamente João também é falado. E Tiago também é falado, só que foi morto, martirizado logo no início. Então, e os outros? Os outros também não são citados, não são comentados no livro de Atos dos Apóstolos. Então, essa não é uma justificativa para dizer que talvez eles tenham errado, que eles deveriam ter esperado a descida do Espírito Santo, né? Primeiro, porque os outros também não são falados. E segundo, porque Jesus deu mandamentos. Atos 1:2. Jesus deu mandamentos nos 40 dias. Não diz referente exatamente a isso, mas por inferência, eu acredito que sim, Jesus tenha falado sobre isso. Certo é que eles lançaram sorte. E como que se lançava sorte na época? Era mais ou menos assim, ó. Pegava um vaso de barro, pegava duas pedrinhas, colocava o nome numa pedra, Matias, e o outro nome, qual que é? O justo lá? Barsabás. José, chamado Barsabás, colocava o nome de um, Matias, e o nome de outra, na outra pedrinha, Barsabás. Aí pegava, colocava num vaso de barro, sacudia, e a primeira pedra que saísse era o escolhido. Parece um negócio meio estranho, né? Mas vamos ver isso. A gente percebe que essa prática era normal. Na divisão da terra prometida, lançaram sortes. Quando o povo voltou do exílio, lançaram sortes também para saber quem iria viver em Jerusalém. Quando houve um pecado no arraial de Israel, descobriram que era a capa de Acã, e lançaram sortes também, e acertaram, hein? Acertaram. Ou seja, Deus agia por meio desse negócio aqui. Não é à toa, né? No meio de milhares de pessoas, lançam sorte, e logo a capa de Acã, que era mesmo
o culpado daquela maldição no arraial. Outra coisa, no dia da expiação, o bode emissário era levado para o deserto, carregando os pecados de Israel, e era escolhido o outro para ser sacrificado, por meio de sorte também. Lá no dia que Jonas fugiu da presença do Senhor, por que está acontecendo tudo isso? Essa tempestade aqui no mar, por que está acontecendo tudo isso? Já sei, vamos lançar sorte para ver quem que é o culpado. E descobriram, a sorte caiu em Jonas. Então me parece não, tenho certeza que Deus usava este meio no Antigo Testamento. Agora no Novo Testamento é diferente. No Novo Testamento, a escolha já não foi por sorte. Depois que o Espírito Santo chegou, já não é pegar assim o vaso de barro e sacudir para ver qual pedra sai. No Novo Testamento, Atos capítulo 6, agora a escolha dos diáconos é por critérios. A escolha dos diáconos é por qualificação. Como também em Atos capítulo 13, versículo 2, a escolha de Barnabé foi: e disse o Espírito Santo, separai-me a Barnabé. Então o modo de se fazer isso com certeza mudou, mas nós não podemos negar que Deus se utilizou disso para escolher Matias. E eu quero convidar vocês a ficarem em pé. E outra coisa, irmãos, E outra coisa. Versículo 24. O que diz aí? Tá bom. Orando. Você está entendendo? Não é só sorte. É orar. É orar. Eles não estavam simplesmente brincando, pegando um vaso de barro, sacudindo para ver qual das duas pedrinhas sai primeiro. Não, eles estavam orando, houve oração. Eles estavam no cenáculo orando. E a palavra no grego que eu já citei para vocês no início desta mensagem é: eles foram para lá para estar permanentemente. Eles foram para lá para buscar ao Senhor permanentemente. Tudo que a gente faz com oração, é impossível dar errado. Aleluia. Primeiro porque Jesus deu mandamentos em Atos capítulo 1, versículo 2. Segundo, porque essa prática era normal no Antigo Testamento inteiro. E terceiro, eles oraram, eles falaram com Deus, eles colocaram diante de Deus essa questão: quem que nós vamos escolher para substituir Judas? Nessa equipe de apóstolos, quem que nós vamos escolher? 2 nomes, propuseram 2 nomes, ou seja, os 120 indicaram 2 nomes. Está vendo como a reputação é importante? Os 120 indicaram 2 nomes. Então propuseram 2: José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. José já estava na frente. José já estava anos-luz na frente de Matias. Vou te explicar o porquê. A palavra Barsabás no aramaico, sabe esse bar, esse prefixo significa filho de Sabás. Ou seja, ele já chegou com história. Se ele fosse filho de um Zé Mané, nunca que iam colocar José, filho de Bar Mané. Não, ninguém ia fazer isso. Se colocaram Barsabás é porque o Sabás era atentado. O Sabás era poderoso. O Sabás era o cara. Então o cara já chegou com tudo, entendeu? A comunidade cristã escolheu 2, Matias e José Barsabás. E esse José já tinha história. Quem que é ele? Filho do Sabás. Ele tem família, ele tem ascendência, entendeu? Ele tem uma história, você está entendendo? E outra, eu gosto disso aqui. Cognominado Justo. E o outro é Matias. Nunca ninguém tinha ouvido falar, nem antes nem depois. Agora imagine comigo você concorrer com alguém que é apelidado de Justo. Imagine, o Anselmo vai concorrer com o Haroldo Justo. Já ganhou. É justo.
Por isso que eu digo que esses versículos aqui, capítulo 1 de Atos, do versículo 12 para frente, Deus usa aqui os improváveis. Vocês estão percebendo? Vocês estão percebendo? Conforme diz no versículo 24: e orando disseram: Senhor, Tu que conheces o coração de todos. Só Deus conhece o coração. Revela-nos qual destes tens escolhido. Só Deus conhece o coração. Humanamente falando, talvez todos diriam: o que merece, o mais alinhado, o mais certinho é Judas. Talvez humanamente falando, ninguém diria é Pedro. Ninguém diria é Matias. Porque quem está concorrendo com Matias é um justo. O cara é famoso pela sua justiça. É o apelido dele. Alguém já teve esse apelido? Já ouviu desse apelido na vida de alguém? O justo lá, ó, o justo. Coitado, né? Que responsabilidade carregar isso. Coitado. A hora que ele pisar na bola, quanto mais lhe é dado, lhe é cobrado. Imagine se concorrer com um justo. Tem duas opções. Uma nunca ninguém ouviu falar. O outro já é famoso, já tem fama, e a fama é muito boa, fama de justiça. Aí Deus olha e vou escolher um dos dois. Em oração eles viram isso, por meio desse negocinho das duas pedrinhas no vaso de barro. Quem que Deus vai escolher, quem que Deus vai direcionar? A flechinha estava apontada para o justo, mas de repente, Matias. Nunca ninguém mais ouviu falar do Matias. Mas Deus escolheu Matias, tá? Aliás, deixa eu falar uma coisa para você. Quem Deus escolhe, ninguém precisa ouvir falar de você. Basta você fazer. Não está registrado, mas se ele foi escolhido, alguma coisa ele fez. Nome aqui não importa, sua fama aqui não importa. Você está entendendo? A fama aqui não importa, sabe? O seu nome aqui não importa. O importante é o nome de Jesus estar aparecendo. O importante é o nome de Jesus ser a estrela. O seu nome é o que menos importa. Será que a gente consegue entender isso? Que Deus, Ele escolhe porque Ele sabe o coração. Ele conhece o coração. Ele conhece os nossos corações. Nós nos enganamos. Nós facilmente somos ludibriados. Nós conseguimos enganar uns aos outros. Se eu quiser, eu consigo enganar vocês. Vocês conseguem me enganar. Mas graças a Deus que é a igreja do Senhor Jesus. E Ele conhece os corações. Ele conhece os corações. Então eu quero dizer uma coisa para você. Você pode dizer assim: olha, eu não sou carismático igual o André, porque o André é o cara do vínculo. Eu não tenho essa qualidade de Tomé tão criterioso, tão certinho, tão analítico. Eu não sou como o Mateus, tão bons em números, tão bom em escrita. Eu não sou como o João, um cara que ora tanto e uma vida assim tão profunda espiritualmente. Mas se Deus conhece o seu coração, Pedro, Ele vai olhar e vai dizer: é você. É você, é você. Não são critérios humanos, é o próprio Deus que escolhe, é o próprio Deus que estabelece, e os critérios pertencem a Deus. Deus conhece o seu coração. Você pode não ter a fama na igreja de justo ou de nada, nem de justo nem de injusto. Ninguém pode lhe conhecer na comunidade. Você pode ser um desconhecido, você pode ser alguém novo, mas você carrega uma promessa de Deus. Deus conhece os corações, e no tempo certo Deus manifesta-se. Deus revela com o seu ministério, Deus revela com a vocação da qual Ele mesmo fez a você. Eu quero que você apresente esse coração agora diante de Deus. Apresente o seu coração diante de Deus, porque Deus conhece todas as intenções. Deus conhece todas as intenções. Aleluia. O traidor é substituído, mas aqueles que pecam e se arrependem, eles são restaurados. A minha palavra nesta manhã é que você pode até ser alguém que pecou, alguém que tropeçou, mas se arrependa, porque haverá restauração. Mas não seja um traidor, não seja um desleal, porque com o traidor Deus age de maneira diferente. O que eu quero dizer também nesta manhã é: Deus não procura talentos, Deus procura lealdade. Deus não procura talentos, Deus procura leais.
Você pode não ser talentoso, você pode não ser famoso na comunidade cristã, você pode não ser conhecido, você pode não ter até mesmo uma boa fama, porque ninguém te conhece, mas Deus procura leais, Deus conhece o seu coração. Pode ser talentoso, mas se for desleal não adianta nada, vai ser um reino dividido. Agora, se não é talentoso e é leal, vai se tornar talentoso, porque Deus vai te aperfeiçoar, porque Deus vai fazer você crescer. E o crescimento, é claro que é para a glória de Deus.